A Mata Atlântica. De todas as florestas tropicais que cobrem o nosso planeta, ela se destaca como uma das mais ricas em biodiversidade. A vida aqui se apresenta de tantas formas e cores que é impossível não se maravilhar. Mas para entender melhor a grandeza desse lugar, precisamos olhar mais de perto, explorar os detalhes, conhecer os habitantes e entender o papel que esse bioma desempenha no equilíbrio da vida ao nosso redor. A Mata Atlântica se estende por uma faixa que acompanha a costa leste do Brasil, atravessando 11 estados e, em seu auge, ocupava uma área imensa de aproximadamente 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Hoje, restam apenas fragmentos dessa floresta grandiosa, mas mesmo nesses espaços reduzidos, a riqueza de espécies continua surpreendente. Por onde olhamos, há sempre algo para descobrir. O canto dos pássaros que ecoa pelas árvores densas, o som da água que corre nos riachos cristalinos e as sombras que dançam no chão da floresta, tudo contribui para um ambiente em constante transformação. O que torna a Mata Atlântica tão especial é a variedade de vida que ela abriga. São milhares de espécies de plantas, animais e micro-organismos que coexistem em um delicado equilíbrio. Estima-se que cerca de 20.000 espécies de plantas podem ser encontradas aqui. Isso é quase metade das espécies de plantas do Brasil. A cada olhar atento, uma nova surpresa. Se você gosta de documentários sobre a natureza e a vida animal, se inscreva no canal e clique no botão de gostei para ficar por dentro dos próximos vídeos. No chão da floresta, a variedade de bromélias e orquídeas cria um espetáculo à parte, com suas cores vibrantes e formas inusitadas. E não são só as plantas que fazem da Mata Atlântica um lugar tão especial. Quando falamos de animais, esse bioma também é riquíssimo. Há cerca de 1.300 espécies de animais vertebrados vivendo aqui, muitos deles endêmicos, o que significa que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Entre esses habitantes únicos, destacam-se o mico-leão dourado, com seu pelo dourado brilhante que parece capturar a luz do sol, e o ameaçado tamanduá-bandeira, que percorre as clareiras da floresta em busca de formigas e cupins, seu prato favorito. Mas a biodiversidade da Mata Atlântica vai além do que conseguimos ver ou ouvir à primeira vista. Existem criaturas que passam despercebidas, mas desempenham papéis fundamentais no funcionamento desse ecossistema. Insetos, por exemplo, são muitos e variados. Desde formigas que trabalham incessantemente no chão da floresta, até borboletas que flutuam suavemente pelo ar, todos têm sua função. E claro, não podemos esquecer dos fungos, que atuam na decomposição da matéria orgânica, permitindo que nutrientes retornem ao solo e sustentem novas vidas. Olhando para cima, temos as copas das árvores, onde vivem os macacos, algumas aves e até insetos que nunca descem ao chão. Logo abaixo, há uma camada intermediária, com arbustos e árvores menores. E, finalmente, no chão da floresta, a vida é igualmente intensa, desde os pequenos roedores até os felinos como a onça pintada, que mesmo com sua habilidade de se esconder, ainda mantém uma presença silenciosa, mas poderosa por onde passa. Cada espécie, por menor que seja, desempenha seu papel. Elas formam uma rede de interações que se sustenta e se adapta ao ambiente em constante mudança. É essa complexidade que mantém a floresta viva, funcionando de maneira fluida,
como se cada elemento soubesse exatamente onde pertencer e o que fazer. E por mais que a Mata Atlântica tenha sofrido com a ação humana ao longo dos anos, é impressionante ver como ela ainda resiste e continua a abrigar tanta vida. E por falar em vida em abundância nesse lugar, ali está um macaquinho bem engraçado. Os micos são pequenos, rápidos e, de certo modo, misteriosos. À primeira vista, podem parecer como qualquer outro primata, mas à medida que os observamos com mais cuidado, percebemos que há algo de especial em seus comportamentos, algo que chama a atenção e desperta a curiosidade. Os micos são pequenos em tamanho, mas gigantes em personalidade. Por entre os galhos, eles saltam, pulam e se comunicam de formas surpreendentes. Um dos comportamentos mais intrigantes desses pequenos macacos é o seu hábito de lavar a comida antes de consumi-la. Algumas espécies, como o sagui, por exemplo, têm o hábito de esfregar frutas e folhas em superfícies antes de comer. Parece um gesto cuidadoso, quase como se estivessem limpando a refeição para garantir que está perfeita. Mas por que fazem isso? Muitos acreditam que é uma forma de remover detritos ou substâncias amargas, enquanto outros enxergam esse comportamento como uma forma de manipular o alimento para que fique mais fácil de consumir. Outro comportamento curioso dos micos é o uso de caudas. Diferente de muitos primatas maiores, as caudas dos micos não servem apenas para equilíbrio, mas são praticamente uma extensão de seus corpos. Eles as usam para se pendurar, para estabilizar-se enquanto se alimentam e até para se comunicar. Ver um mico balançando sua cauda de um lado para o outro enquanto olha para seus companheiros é como assistir a uma conversa silenciosa entre amigos. E esse tipo de comunicação é algo que vai muito além do simples balançar de caudas. Os micos utilizam uma série de sons, gestos e olhares para se comunicar, criando uma rede social complexa e muito ativa. E por falar em comunicação, os micos são mestres da vocalização. Eles produzem uma variedade de sons, desde gritos agudos até assobios suaves. Mas não são apenas barulhos aleatórios. Cada som tem um propósito, seja para alertar sobre a presença de predadores, para chamar a atenção de um parceiro, ou para simplesmente expressar sua felicidade ao encontrar uma fruta suculenta. Esses sons são tão específicos que, com o tempo, os cientistas começaram a entender o significado de alguns deles, quase como se estivessem decifrando uma língua. Mas o comportamento mais peculiar, e talvez o mais intrigante, é o seu sistema social. Ao contrário de muitos animais, onde o macho dominante assume o controle, os micos têm uma abordagem mais democrática e familiar. As fêmeas, em muitas espécies, são quem realmente lideram o grupo. Elas decidem para onde ir, o que comer e até mesmo como dividir o trabalho dentro da família. E é nesse ponto que o conceito de família entre os micos se torna ainda mais interessante. Eles são incrivelmente cooperativos. Os machos, por exemplo, frequentemente ajudam a cuidar dos filhotes, carregando-os nas costas enquanto a mãe descansa ou busca comida. Esse senso de comunidade e colaboração é algo raro no reino animal e nos ensina sobre o valor do apoio mútuo. Uma das imagens mais tocantes é ver um mico cuidando de outro, dedicando um tempo para pentear os pelos de seu companheiro. Não é apenas uma questão de higiene, mas um gesto de afeto. Esse comportamento, chamado de grooming,
fortalece os laços sociais entre os membros do grupo, e enquanto eles cuidam um do outro, há uma troca de confiança e carinho, uma verdadeira demonstração de que, mesmo em seu pequeno mundo, os micos sabem o valor de estar juntos. Outra curiosidade é o fato de que alguns micos têm comportamentos quase ritualísticos. Há relatos de micos que, ao encontrar uma árvore frutífera, realizam uma espécie de dança, saltando de um galho para o outro com agilidade e precisão. Esse tipo de comportamento é difícil de explicar, mas muitos cientistas acreditam que seja uma maneira de demonstrar alegria ou excitação por terem encontrado uma boa fonte de alimento. Há algo quase mágico nesses momentos, como se os micos estivessem celebrando a abundância da natureza. E enquanto eles pulam de galho em galho, nos fazem pensar na grandiosidade do Criador, que esculpiu cada detalhe desse cenário complexo e interligado. Os micos, com seus comportamentos intrigantes e divertidos, são uma lembrança viva de como a natureza é cheia de surpresas e maravilhas. No reino das plantas, onde a maioria depende da luz do sol e da terra para sobreviver, há aquelas que escolheram um caminho diferente, quase intrigante. As plantas carnívoras parecem desviar da norma, buscando sua nutrição de uma maneira inesperada. Caçando. Sim, essas plantas capturam e digerem insetos e, em alguns casos, até pequenos animais. É como se a natureza tivesse decidido criar uma exceção às suas próprias regras, mostrando o quão criativo o mundo natural pode ser. Imagine estar caminhando em uma área úmida, quase pantanosa, onde o solo é pobre em nutrientes. É ali que as plantas carnívoras prosperam, suas armadilhas prontas para capturar o próximo visitante desavisado. Entre essas plantas raras, temos a famosa Drosera, mais conhecida como orvalhinha. Suas folhas são cobertas por uma substância pegajosa que brilha ao sol, como se estivessem cobertas por gotas de orvalho. Mas essa aparência delicada é, na verdade, uma armadilha mortal. Pequenos insetos atraídos pelo brilho acabam grudados nessas gotículas e, pouco a pouco, são envolvidos pela planta que os digere lentamente. Outra planta que merece destaque é a Nepenthes, ou planta-jarra. Seus longos tubos parecem inofensivos à primeira vista, mas basta um inseto curioso escorregar para o interior desses tubos para perceber o quão enganadora a natureza pode ser. Dentro dessas jarras há um líquido que atrai os insetos, mas uma vez lá dentro, suas paredes lisas e escorregadias impedem a fuga. Lentamente, a planta começa a digerir sua presa, absorvendo os nutrientes essenciais que não conseguiria obter do solo pobre onde vive. Mas não são apenas insetos que caem nas armadilhas dessas plantas. Há registros curiosos de pequenos anfíbios que acidentalmente caem nas jarras das Nepenthes. Para esses animais, escapar é quase impossível. A planta carnívora não faz distinção entre um pequeno mosquito e um desafortunado sapo. Cada uma dessas presas oferece os nutrientes tão necessários para a planta continuar a florescer em ambientes tão adversos. E então temos a utricularia, uma planta subaquática que é uma verdadeira caçadora silenciosa. Ela não usa folhas pegajosas nem armadilhas físicas como as outras. Suas armadilhas são minúsculas bolsas de sucção, tão pequenas que mal conseguimos enxergá-las a olho nu. Essas bolsas ficam na água
e quando um pequeno organismo se aproxima, elas sugam a presa em uma fração de segundo, como se tivessem um pequeno motor invisível. É uma armadilha quase imperceptível, mas extremamente eficaz. Essas plantas nos mostram como a vida se adapta, criando soluções únicas para sobreviver em locais onde a maioria das outras formas de vida teria dificuldade. Elas não dependem apenas do sol ou do solo, mas encontraram na carne, seja de insetos ou pequenos animais, uma fonte inesperada de nutrientes. Cada armadilha é um reflexo da engenhosidade da natureza, que parece brincar com as regras que conhecemos. E nesse processo, podemos nos perguntar, como algo tão pequeno, tão diferente pode ter surgido? Quem, se não Deus, poderia ter criado algo tão meticuloso e surpreendente? Essas plantas são como uma pequena amostra da imensa diversidade que o Criador deixou para que possamos descobrir e admirar. Elas nos lembram que há muito mais na natureza do que aquilo que podemos ver de imediato. Voltando aos detalhes dessas plantas, é interessante notar como elas se adaptaram aos seus ambientes. Em solos pobres, onde a maioria das plantas não conseguiria prosperar, as carnívoras não só sobreviveram, como também evoluíram para se tornarem caçadoras. As armadilhas que criaram são quase poéticas em sua simplicidade e eficiência. Uma folha pegajosa, uma jarra escorregadia, uma bolsa de sucção. Cada uma delas parece tão simples, mas é incrivelmente eficaz no que faz. A sobrevivência dessas plantas é uma dança delicada entre atração e captura. Elas não se movem, mas conseguem capturar presas com uma precisão que nos faz pensar. E há algo de curioso em saber que essas plantas, que parecem tão frágeis e delicadas, são, na verdade, predadoras astutas. As plantas carnívoras mostram que a natureza está sempre encontrando maneiras de equilibrar as coisas. Quando o solo é pobre, a planta encontra outra fonte de nutrição. Quando o ambiente é hostil, ela se adapta, criando soluções que, para nós, parecem quase mágicas. E assim a vida continua de formas inesperadas, surpreendentes, mas sempre maravilhosas. Quando a noite cai e o mundo parece adormecer, a natureza desperta de uma forma que muitos de nós raramente testemunhamos. Há criaturas que vivem suas vidas nas sombras, longe dos olhos curiosos, e é nesse silêncio noturno que suas histórias se desenrolam. O mundo dos animais noturnos é um universo à parte, cheio de segredos e surpresas. Entre as criaturas mais conhecidas da noite estão os morcegos. Embora muitas vezes vistos com certa desconfiança, eles têm um papel importante nos locais onde vivem. Existem mais de 1.400 espécies de morcegos. E não, eles não são todos vampiros, como muitos imaginam. A maioria se alimenta de frutas, insetos e até de néctar, desempenhando um papel fundamental na polinização e no controle de pragas. Eles usam a ecolocalização para se orientar no escuro, emitindo sons agudos que retornam como ecos ao encontrarem obstáculos ou presas. Isso os torna caçadores extremamente eficientes, capazes de capturar insetos em pleno voo, mesmo na escuridão mais completa. Ver um morcego em ação é testemunhar uma obra-prima da natureza. Outro notório habitante da noite é a coruja. Silenciosa em seu voo, com olhos grandes e penetrantes, a coruja se move como uma sombra viva, sempre atenta ao menor movimento. Suas penas são especialmente adaptadas para permitir um voo sem ruído,
facilitando a caça de presas como pequenos roedores. E não é apenas a sua visão aguçada que impressiona. A audição das corujas é tão precisa que elas podem detectar o som de um pequeno rato caminhando sob a neve. Quando estão caçando, suas garras são bem afiadas e fecham sobre a presa com uma precisão assustadora, garantindo uma refeição certa. As corujas são os fantasmas da floresta, aparecendo sem aviso e desaparecendo na escuridão com a mesma rapidez. Entre os mamíferos noturnos, o lobo-guará é uma figura intrigante. Embora muitas vezes seja descrito como um animal solitário, ele percorre grandes distâncias à noite em busca de alimento. Suas pernas longas e esguias são perfeitas para atravessar terrenos abertos e altos campos de capim. Alimenta-se de uma variedade de alimentos, desde pequenos mamíferos até frutas, como a famosa lobeira, que compõe uma parte importante de sua dieta. A noite é o seu palco, onde ele, silencioso e quase invisível, desempenha seu papel de predador e dispersor de sementes, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema ao seu redor. Já o mundo dos insetos noturnos é uma verdadeira explosão de atividade. As mariposas, muitas vezes ignoradas em comparação às borboletas, têm uma beleza própria. Elas são atraídas pela luz e têm uma relação intrigante com as flores que abrem à noite, em uma dança silenciosa de polinização. Algumas espécies têm padrões de camuflagem tão intrincados que se tornam quase invisíveis durante o dia. Mas à noite, com suas asas abertas ao luar, revelam desenhos brilhantes e cores surpreendentes. Além disso, existem mariposas que emitem sons inaudíveis para nós, mas perfeitamente perceptíveis para os morcegos. Isso serve como uma defesa, avisando os predadores sobre sua presença. As árvores estão envolvidas em uma troca silenciosa de informações. Ao contrário de nós, que usamos palavras para nos comunicar, essas gigantes da natureza utilizam um sistema muito mais sutil, porém eficaz: os feromônios. É quase como se as árvores tivessem desenvolvido uma linguagem própria, capaz de transmitir avisos, compartilhar recursos e garantir a sobrevivência do coletivo. Imagine uma árvore sendo atacada por herbívoros famintos. Ao sentir que suas folhas estão sendo mastigadas, essa árvore começa a liberar compostos químicos no ar, os feromônios. Esses compostos são carregados pelo vento e alcançam outras árvores nas proximidades. Para elas, é como se recebessem uma mensagem clara: cuidado, estamos sendo atacadas. Essas árvores, por sua vez, começam a produzir toxinas em suas folhas, tornando-as menos atraentes para os animais que se alimentam delas. Em um curto espaço de tempo, uma floresta inteira pode estar armada, pronta para resistir a uma onda de predadores. Esse sistema de comunicação não se limita apenas a avisos de perigo. Árvores de diferentes espécies também trocam informações sobre as condições do ambiente. Durante períodos de seca, por exemplo, algumas árvores podem alertar suas vizinhas sobre a escassez de água, o que faz com que as outras diminuam seu consumo, conservando o máximo de umidade possível. É um exemplo claro de como a vida em uma floresta é interdependente e como as árvores, apesar de imóveis, estão sempre interagindo entre si. A acácia, uma árvore bastante conhecida por sua resistência, é uma das espécies que demonstra de forma fascinante essa habilidade de comunicação. Quando uma girafa começa a se alimentar de suas folhas, a acácia libera no ar uma substância chamada etileno.
Essa substância, ao ser detectada por outras acácias próximas, faz com que elas aumentem a produção de taninos, um composto químico que deixa as folhas amargas e difíceis de serem digeridas. Logo, a girafa precisa se mover para áreas mais distantes, pois as árvores ao redor já se prepararam para o ataque. É quase como se as acácias estivessem em constante alerta, compartilhando estratégias de defesa de forma invisível. Além dos sinais aéreos, as árvores também utilizam um sistema subterrâneo surpreendente. Debaixo da terra, suas raízes estão conectadas por uma vasta rede de fungos micorrízicos, uma espécie de internet natural. Através dessa rede, elas podem enviar nutrientes, mas também informações. Árvores mais saudáveis podem compartilhar recursos com árvores que estão sofrendo por falta de luz ou água. Esse intercâmbio subterrâneo revela uma profunda colaboração entre as árvores, uma rede viva que mantém a floresta funcionando como um todo integrado. Esse tipo de comunicação é tão sofisticado que algumas árvores podem até reconhecer seus parentes próximos. Estudos mostram que árvores da mesma espécie, especialmente aquelas que compartilham genética, têm uma tendência a colaborar mais entre si, fornecendo mais nutrientes umas para as outras, e às vezes até protegendo suas mudas com mais vigor. Isso nos leva a pensar que talvez as florestas não sejam apenas um aglomerado de árvores competindo por recursos, mas sim um organismo maior, onde cada indivíduo desempenha um papel crucial para o bem-estar do todo. Outro aspecto interessante dessa comunicação é que as árvores não falam apenas entre si. Elas também interagem com outros seres vivos de formas surpreendentes. Algumas árvores, quando ameaçadas por insetos, liberam feromônios que atraem predadores desses insetos. É como se elas chamassem reforços para lidar com a invasão. Essa interação entre plantas e animais revela uma complexidade invisível nas florestas, onde todos os seres vivos estão, de certa forma, conectados. Esse sistema de feromônios também tem um papel importante na reprodução das árvores. Algumas espécies de plantas utilizam esses compostos para atrair polinizadores, como abelhas ou borboletas. Elas liberam fragrâncias específicas que são percebidas por esses insetos a quilômetros de distância, guiando-os até as flores. Ao chegarem, esses polinizadores ajudam na troca de pólen entre as plantas, garantindo a perpetuação da espécie. A ideia de que as árvores estão constantemente se comunicando e colaborando pode parecer estranha à primeira vista, mas quanto mais aprendemos sobre elas, mais percebemos o quanto essas interações são essenciais para a vida nas florestas. O que acontece debaixo das folhas, nos ramos altos e nas raízes ocultas é tão vibrante quanto a vida animal que corre pelo solo. As árvores não estão simplesmente paradas. Elas estão a todo momento trocando informações valiosas com suas vizinhas, ajustando-se ao ambiente e garantindo que juntas possam resistir aos desafios que a natureza lhes apresenta. Essa sinfonia silenciosa de sinais e respostas é o que mantém as florestas em constante equilíbrio, demonstrando que a natureza tem suas próprias formas de comunicação, tão ricas e complexas quanto as nossas. Assim, ao caminhar por uma floresta, podemos começar a imaginar o que realmente está acontecendo ao nosso redor, nas profundezas de um diálogo invisível entre as árvores que, ao longo de séculos, aprenderam a falar umas com as outras sem dizer uma única palavra.
Quando pensamos no ciclo da vida nas florestas, muitas vezes o foco está nos animais e suas rotinas, ou nas plantas e como elas florescem e crescem. Mas há um aspecto que geralmente passa despercebido e que é fundamental para a dispersão de muitas espécies de plantas: as sementes que viajam através do sistema digestivo dos animais e, eventualmente, nas fezes. Parece um destino estranho, mas é um dos processos mais eficientes e engenhosos que a natureza desenvolveu. Imagine um fruto maduro caindo ao chão, suculento e atraente. Para um pássaro, um roedor ou até mesmo um animal maior como um mamífero, essa é uma refeição irresistível. Dentro do corpo do animal, as sementes permanecem intactas, protegidas pela casca dura. Enquanto o fruto é digerido, liberando energia para o animal, as sementes permanecem a salvo, sendo transportadas para longe da árvore-mãe. O curioso é que essa viagem pode ser extremamente benéfica para as plantas. Durante o processo digestivo, as sementes passam por uma série de transformações. As paredes duras podem ser suavizadas, facilitando a germinação, e elas podem ser plantadas, já com uma pequena quantidade de fertilizante natural, as fezes do animal. Em alguns casos, o transporte pode ser de curtas distâncias. Um macaco, por exemplo, que se alimenta de frutas no topo de uma árvore, pode depositar as sementes apenas alguns metros adiante. No entanto, em outros casos, a distância percorrida pode ser bem maior. Imagine caminhar pela densa Mata Atlântica, onde tudo ao seu redor parece vivo e em constante mudança. O ar é úmido, o cheiro de terra é forte e a luz do sol se filtra pelas copas das árvores. Mas o que mais chama a atenção é o que você não consegue ver, porque entre as folhas, nos galhos e até no chão, há uma série de criaturas que aprenderam a se esconder de formas tão engenhosas que parecem ter desaparecido. Entre os mestres da camuflagem está o bicho-pau, um inseto que parece ter sido moldado pela própria floresta. Seu corpo alongado e fino imita galhos e gravetos com tanta perfeição que, mesmo de perto, é difícil identificá-lo. Ele permanece imóvel por longos períodos, balançando levemente como se fosse parte do ambiente. A ilusão é tão convincente que, mesmo para os predadores mais experientes, é quase impossível diferenciá-lo de um simples pedaço de madeira. Essa habilidade de se confundir com a paisagem é uma estratégia de sobrevivência essencial em um ambiente onde a vida e a morte podem estar a um olhar de distância. Nas árvores, outro bicho que é bom em se camuflar é o sapo-folha. Com sua pele verde-marrom, cheia de pequenos detalhes que imitam o desgaste natural de uma folha, ele se posiciona nos galhos ou no chão da floresta, esperando por presas desavisadas. Ele não apenas parece uma folha, mas também age como uma. Quando detecta uma ameaça, fica completamente imóvel, contando com sua camuflagem para evitar ser detectado. O mais curioso é que sua pele também é texturizada, imitando até os veios das folhas, o que torna sua aparência ainda mais convincente. Outro exemplo de camuflagem impressionante na Mata Atlântica é o urutau, uma ave noturna de hábitos discretos. Durante o dia, ele se posiciona em troncos de árvores e, com suas penas que imitam a textura e as cores da madeira, ele literalmente se confunde com o ambiente. É como se o tronco e o urutau fossem uma coisa só. Essa habilidade de se fundir ao ambiente
é uma vantagem tanto para se proteger de predadores, quanto para surpreender suas presas à noite, quando ele se torna ativo. Poucas aves conseguem se camuflar com tanta eficiência. Grandes árvores se erguem, e esse é o ambiente desafiador das áreas alagadas da Mata Atlântica, onde a vida encontrou maneiras de prosperar. Aqui, não há escassez de água, mas o excesso dela cria um conjunto único de condições. Árvores que vivem nesse ambiente desenvolveram adaptações surpreendentes para sobreviver nesse equilíbrio entre terra e água. Uma dessas árvores é o mangue vermelho, uma espécie que parece ter sido feita para esses terrenos desafiadores. Ele possui longas raízes aéreas que se erguem acima do solo alagado, parecendo dedos saindo da terra. Essas raízes permitem que a árvore respire, algo vital em solos saturados, onde o oxigênio é escasso. O mangue vermelho é uma espécie essencial em áreas de transição entre o mar e o continente, formando verdadeiros ecossistemas que suportam uma grande diversidade de vida. A engenhosidade dessas árvores vai além de apenas sobreviver. Elas moldam o ambiente, criando habitats para uma infinidade de criaturas. Outra árvore impressionante que habita áreas alagadas é a figueira, cujas raízes descem pelas margens dos rios e se agarram à terra molhada com força. Em alguns casos, essas raízes se estendem de maneira tão expansiva que parecem formar um emaranhado de cipós, criando uma verdadeira fortaleza natural. Sob a exuberante cobertura verde da Mata Atlântica, há mais do que olhos humanos podem ver. Enquanto caminhamos por trilhas densas, ouvimos o som da água correndo nas cachoeiras e nos riachos visíveis, mas a verdadeira magia da água vai muito além do que se revela na superfície. Abaixo dos nossos pés, os rios subterrâneos traçam caminhos misteriosos, serpenteando por cavidades rochosas e formando redes complexas que sustentam a vida e moldam a paisagem. Esses rios ocultos são, em muitos casos, as veias invisíveis que mantêm a floresta viva, fornecendo água em tempos de seca e conectando diferentes áreas do bioma. Em algumas regiões da Mata Atlântica, como nas áreas kársticas, onde o solo calcário é comum, essas águas penetram profundamente, criando cavernas e túneis por onde correm de forma silenciosa, longe do alcance de nossos sentidos imediatos. Esse mundo subterrâneo é tão vital para o ecossistema quanto as raízes das árvores que se estendem em busca de nutrientes. Alguns anfíbios, por exemplo, dependem dessas águas subterrâneas para completar seu ciclo reprodutivo. Há espécies de sapos e salamandras que encontram refúgio nas cavernas úmidas formadas por esses rios, onde a umidade constante e a proteção contra predadores permitem a sobrevivência em um ambiente seguro. Eles se adaptaram a viver nas sombras, em locais onde o sol nunca penetra, uma vida que parece ocorrer em outro mundo abaixo de nossos pés. Além disso, os rios subterrâneos da Mata Atlântica também são responsáveis pela formação de nascentes que emergem na superfície, criando o que parecem ser fontes espontâneas de água cristalina em pontos específicos da floresta. O solo atua como um filtro natural, purificando a água enquanto ela viaja por camadas de rocha e areia, até brotar em córregos e poços que alimentam a fauna e a flora locais. Essas nascentes são vitais para muitos animais, desde pequenos roedores até grandes mamíferos que dependem dessas fontes de água durante as secas prolongadas.
O mais intrigante é que nem sempre é fácil rastrear a origem desses rios subterrâneos. Em algumas áreas da Mata Atlântica, cavernas e sumidouros desaparecem no solo, e ninguém sabe exatamente para onde essas águas estão indo. Essa rede subterrânea é como um quebra-cabeça natural, com peças que se encaixam em profundidades desconhecidas. A exploração dessas cavernas e rios misteriosos é perigosa, mas os poucos que se aventuraram a explorar esses lugares descrevem um mundo quase alienígena, onde a ausência de luz cria um ambiente completamente diferente daquele que conhecemos na superfície. Esses rios também desempenham um papel essencial no controle das enchentes. Durante a estação das chuvas, quando grandes volumes de água se acumulam, os rios subterrâneos absorvem parte desse excesso, evitando que a água transborde e cause erosões severas. É um sistema de equilíbrio, onde a floresta e os rios, tanto os visíveis quanto os ocultos, trabalham juntos para manter o ciclo da água em harmonia. Ao longo dos anos, pesquisadores começaram a entender que os rios subterrâneos não são apenas corpos de água isolados. Eles fazem parte de um ciclo maior, conectando a atmosfera, o solo e os corpos d'água da superfície. Estudos revelaram que esses rios podem transportar nutrientes essenciais para áreas distantes, fertilizando o solo da floresta e ajudando a manter a diversidade biológica que caracteriza a Mata Atlântica. Outra curiosidade interessante é que, em algumas regiões, esses rios podem formar pequenas ilhas de biodiversidade subterrânea. Existem espécies de peixes e invertebrados que vivem exclusivamente nessas águas ocultas, adaptadas a um ambiente de escuridão total. Esses animais desenvolveram sentidos extraordinários para navegar nas águas escuras e encontrar alimento. Alguns peixes, por exemplo, perderam a pigmentação e a visão, confiando totalmente em sensores táteis e químicos para sobreviver nesse ambiente isolado. A descoberta desses animais subterrâneos nos faz perceber que o desconhecido ainda domina grande parte da natureza que achamos conhecer. Esses rios que fluem longe do nosso olhar são um lembrete de que muito ainda está oculto, esperando para ser descoberto nas profundezas da Mata Atlântica. Eles guardam segredos antigos, preservados nas cavernas escuras e nas águas frias, e nos convidam a imaginar o que mais pode estar escondido sob nossos pés. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos.